Oi, meu nome é Lucas Teixeira Gonçalves. Meu grupo é composto por Arthur Morgan, Iago Maciel e o Matias. E a gente vai falar sobre os Estados Unidos e todas suas ações imperialistas no século XIX e começo do século XX e a sua participação na Primeira Guerra Mundial. Para entender o imperialismo norte-americano, é necessário voltar à época de colônia do país e todo o seu processo colonial, onde os ingleses fundaram apenas 13 estados, 13 colônias ao extremo leste do país. Mas com o fim da colonização pelo Reino Unido, o governo americano viu que era necessário expandir suas fronteiras, rumar ao oeste e conquistar todo aquele território imenso e rico em recursos naturais. Só que para isso era necessário convencer a sua população, porque eles iriam para terras inexploradas, largar o seu conforto. Então, o governo lançou o Destino Manifesto, um ideal que justificava todo este avanço, pois dizia que o povo americano era o povo escolhido por Deus para civilizar os povos nativos e os povos mexicanos e todos os outros que viviam no local, né? Era necessário levar a democracia, os valores liberais, a religião, tudo. E com isso, o povo comprou a ideia. Mas não foi apenas a partir da violência sobre os povos nativos e todos os outros. Também houve a diplomacia para conquistar novas terras. O Louisiana foi comprado da França, do então Napoleão Bonaparte, que o vendeu para poder financiar suas conquistas na Europa. A Flórida foi comprada da Espanha e o Alasca foi comprado da Rússia por um preço baixíssimo, que até os dias de hoje é visto como uma das maiores negociações do governo americano. Bom, todos sabemos e reconhecemos a importância e relevância mundial dos Estados Unidos nos dias atuais, como maior potência mundial em diversos aspectos, como economia e tecnologia. O que nem todos sabem é que para chegar onde está hoje, os Estados Unidos utilizaram muito de sua força e violência para aumentar seu território e, consequentemente, sua influência mundial. Alguns dos exemplos disso foram sua expansão para cima de territórios mexicanos, que hoje em dia correspondem à Califórnia, Texas e Novo México, além da dominação de territórios como Havaí, Porto Rico, Cuba e também Filipinas. Também achamos muito importante enfatizar e mencionar mais de uma vez que quase todas as conquistas territoriais por parte dos Estados Unidos foram feitas por meio de violência e guerras, nunca por meio de acordos ou de maneiras pacíficas. Além disso, no ano de 1901, foi assinado pelo Senado americano a Emenda Platt, que era um dispositivo constitucional que garantia que os Estados Unidos pudessem intervir politicamente e militarmente na ilha de Cuba. Além disso, esse documento, né, ele limitava o direito de Cuba de fazer tratados e relações com outras nações do mundo e restringindo Cuba na condução da política externa e nas relações comerciais. Bom, a Guerra Hispano-Americana foi a guerra que ocorreu durante o ano de 1898 entre Estados Unidos e Espanha. Os Estados Unidos buscava dominar os territórios de Cuba, Filipinas e Porto Rico. A luta contra os espanhóis foi feita sob o pretexto de defender o povo cubano, filipino e porto-riquenho da grande repressão espanhola sobre o povo. Mas os reais motivos dos Estados Unidos estavam relacionados à importância econômica e geográfica desses territórios. A Guerra Hispano-Americana foi a primeira guerra vencida pelos Estados Unidos contra uma grande potência europeia da época, onde no final da guerra os Estados Unidos se apossou dos territórios de Filipinas, Porto Rico e Cuba. E além disso, é interessante enfatizar que esse foi um grande passo dos Estados Unidos para se tornar a potência que é nos dias de hoje. O Big Stick, do inglês grande porrete, refere-se ao estilo de diplomacia usado pelo presidente Theodore Roosevelt Jr., presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909, segundo a qual os Estados Unidos deveriam exercer a sua política externa como forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânicas no continente americano. Dessa maneira, os Estados Unidos assumiram
a liderança dentro do continente. As intenções dessa diplomacia eram proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos na América Latina. A ideologia do Big Stick levou à expansão da Marinha dos Estados Unidos e um maior envolvimento dos Estados Unidos em questões internacionais. Tudo isso conduziu à diplomacia do dólar, cujo objetivo era ampliar a influência dos Estados Unidos na América Latina. A diplomacia do dólar consistiu, pois era oferecido uma série de empréstimos aos países latino-americanos, causando a dependência econômica e, consequentemente, a manipulação de acordos com seus interesses. No decorrer do século XX, tal prática foi ampliada pelo governo estadunidense, que, dessa forma, consolidou o imperialismo econômico sobre grande parte do continente americano. Muitos países latino-americanos permanecem endividados por muitos anos, devendo grandes quantias aos Estados Unidos. O Canal do Panamá era um dos projetos mais difíceis do ponto de vista da engenharia, mas que seria muito benéfico para todas as embarcações e o comércio internacional, facilitando toda a travessia pelo Pacífico e pelo Atlântico. E nisso, Roosevelt, o presidente americano que falamos no passado, via isso como uma oportunidade muito importante do ponto de vista militar e econômico, onde os Estados Unidos podia se fixar bem no coração da América Central. Só que para construir o Canal do Panamá e ter posse sobre ele, deveria haver uma negociação com a Colômbia, que era então o país dono do Panamá, né, como colonizador. Só que o Senado colombiano se recusou a negociar com os Estados Unidos, pois seria um ataque à sua soberania. Então, Roosevelt agiu de forma mais imperialista possível. Apoiou os rebeldes panamenses na sua luta contra a Colômbia. Então, a luta foi muito bem sucedida, pois os panamenses tinham a defesa de uma das maiores potências mundiais. E a Colômbia preferiu não entrar numa guerra, pois saberia que haveria consequências terríveis. Então, como prêmio para os Estados Unidos recompensa, o Panamá, assim que se tornou independente, decidiu dar como presente o canal para os americanos. Com a guerra acontecendo lá fora e a Tríplice Entente formada por Inglaterra, França e Rússia estar preocupada com a falta de recursos para combater o rival, a Alemanha. Os Estados Unidos vê isso como uma forma de obtenção de capital e começa a exportar alimentos, armas e munições para esses países, principalmente os aliados, Inglaterra e França. Os Estados Unidos, com o passar do tempo, começam a pensar que a guerra não está caminhando para um bom lado e que se esses aliados perdessem a guerra, talvez as dívidas nunca pudessem ser pagas, devido ao fato de que, quando se perde uma guerra, o país provavelmente entrará em uma crise profunda para tentar pagar esses gastos com a guerra, que não são poucos. Este foi um dos motivos que fez com que os Estados Unidos mais para frente entrassem para a guerra. Outro motivo foi que um navio destinado ao Reino Unido, que continha suprimentos, foi afundado por um submarino alemão. Então, com esses dois motivos, os Estados Unidos entraram para a guerra em 1917. Os Estados Unidos vieram com uma forte campanha de recrutamento para a guerra. Como a gente vê aqui ao lado, o Tio Sam, famoso nos Estados Unidos, fazendo uma campanha de recrutamento para a guerra. E os Estados Unidos atingiram a margem de cerca de 1,6 milhões de soldados na guerra. Este foi um dos motivos que levou à vitória dos aliados franceses, com um mérito especial aos Estados Unidos.